Oi gente, meu nome é Gustavo, vou aqui falar hoje sobre o período entre guerras para vocês. É um período que compreende desde o fim da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, então são aí mais ou menos 20, 21 anos de um recorte temporal em que muitas coisas aconteceram e contribuíram para a formação social que a gente conhece hoje. Bom, eu resolvi dividir em duas partes que eu julguei mais importante. Claro que não tem como eu dar um conteúdo desse gigantesco, sei lá, em 20 minutos de vídeo, meia hora de vídeo. Então eu resumi em partes mais importantes e dividi essas duas partes baseado nos Estados Unidos e no contexto europeu. Então vai ficar bem didáticozinho, bem legal para vocês entenderem mais ou menos. E se surgirem dúvidas, a gente vai conversando depois. Bom, a primeira parte eu vou falar dos Estados Unidos e os motivos que levaram à quebra da Bolsa de 29. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, nesse momento, vinha numa alta crescente do seu mercado. O comércio estadunidense começava a aparecer no cenário mundial como algo forte, e principalmente no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos participou só a partir de 1917, com a saída da Rússia por conta da Revolução Russa. No contexto pós-guerra, pós-Primeira Guerra, os Estados Unidos praticamente financiaram a reconstrução da Europa. Então a gente vai ter aí um progresso econômico muito grande por parte dos Estados Unidos e que baseou a economia europeia nesse momento. Os Estados Unidos passaram a liberar muito crédito para as repúblicas afetadas lá na Europa pela guerra, e esse crédito financiou a reconstrução da Europa. Acho que essa é uma palavra muito boa para a gente usar, financiar. Outro ponto que a gente pode botar para os Estados Unidos aí é a alta crescente do liberalismo lá, já que o Estado não intervinha muito ou quase nada na economia estadunidense. Então, o Estado nesse momento tinha um papel meramente passador de pano, digamos assim. Então, os bancos, os grandes empresários, eles realizavam operações econômicas que não passavam pelo controle do Estado, o que gerou também um problema muito grande, principalmente nessa época em que o Fordismo procurava atingir aquela meta de demanda-produção, demanda-produção. Mas os Estados Unidos esqueceram que era um momento pós-guerra, então o mercado era muito limitado. As nações que compravam com os Estados Unidos, que importavam dos Estados Unidos, compravam apenas o necessário para essa reconstrução acontecer na Europa. As outras nações que não participaram da guerra compravam muito pouco e não sustentava a escala de produção que era feita lá nos Estados Unidos. Então, nesse período de muito progresso, também foi um período em que foi um tiro pela culatra, um tiro no escuro, e que acabou na queda da Bolsa de 29, justamente por esse modelo de superprodução, que é o que a gente chama, acontecer no momento em que o progresso econômico era muito grande, mas que a produção passou a superar a demanda. Então, a gente tinha uma produção exacerbada e uma demanda muito pouca para todos os produtos que passavam a ser produzidos nos Estados Unidos. É nesse momento também que surge o American Way of Life, que é aquele estilo de vida americano que a gente estuda e que vai reger a sociedade norte-americana nesse momento e passa a reger várias sociedades capitalistas também. Então, o modelo de consumo americano ele começa a se consolidar nesse momento pós-guerra, em que o governo dos Estados Unidos se aproveita do momento, do contexto político, social que vinha praticamente da Europa. Agora passando para a segunda parte da aula, que é uma parte que eu acho mais longa e que para mim é mais interessante também. A gente vai tratar do contexto político da Europa no momento pós-Primeira Guerra Mundial até chegarmos na Segunda Guerra Mundial. Eu vou resumir bastante, então não tem como eu falar detalhadamente cada aspecto, cada crise, cada contexto, enfim. Eu vou tentar fazer uma coisa bem sintética, bem didática mesmo, para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Bom, ainda tem na Primeira Guerra Mundial, a gente tem que lembrar que
eram dois blocos, a Tríplice Entente, que foi a vencedora, e a Tríplice Aliança, que foi a que saiu perdedora da guerra. A Tríplice Entente era formada pela França, Grã-Bretanha, Rússia, Império Russo, e que depois que ocorreu a Revolução Russa na Rússia, foi substituído, digamos assim, pelos Estados Unidos, e a Itália também passou a participar dessa Tríplice Entente ao final da guerra também, já no finzinho da guerra a Itália passou a participar da Tríplice Entente. Antes a Itália era da Tríplice Aliança. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter a assinatura do Tratado de Versalhes, e aqui é um ponto importante, porque é o Tratado de Versalhes que vai gerar um sentimento nacionalista exacerbado em diversos países da Europa e que vai levar ao crescimento do nazifascismo na Europa. O que dizia o Tratado de Versalhes? Em suma, em resumo, o Tratado de Versalhes ele colocava a Alemanha como única causadora da guerra, a culpada por causar a guerra foi a Alemanha, e restringia muito em termos sociais, em termos econômicos, em termos militares, a Alemanha, o crescimento alemão nesse momento. Então a Alemanha passou a seguir uma série de regras que eram controladas por um órgão que foi criado nessa época também pela Liga das Nações e que era fiscalizada pelos países vencedores, principalmente pela França e a Grã-Bretanha. A Itália, apesar de ter saído vencedora, entre aspas, se afundou também numa crise econômica muito grande, assim como inclusive os países vencedores da Europa tiveram uma crise econômica muito grande. Eles nunca haviam passado por um momento tão conturbado, um momento de escalas nunca visto antes, um evento desse tamanho como a Primeira Guerra Mundial fez. E nesse momento a Itália afundou, assim como a Alemanha, numa crise econômica gigantesca, numa inflação altíssima, e começou a fomentar na população um momento de nacionalismo exacerbado, onde a gente observa que as questões nacionais passam a ter muito mais importância, os valores nacionais, culturais, passam a ter muito mais importância dentro desse país. Então foi aí que Benito Mussolini começa a traçar suas ideias fascistas e a traçar o que seria o começo de um governo fascista na Itália, que começou lá em 1922, com ele chegando ao poder. Esse sentimento nacionalista chegou em diversos lugares da Europa. Teve a Itália, teve o caso da Alemanha, que pra gente é o mais famoso do nazismo, e teve também casos lá na Península Ibérica, lá em Portugal, com o franquismo, e na Espanha com o salazarismo. Eram esses casos que a gente costuma chamar de governos nazifascistas na Europa, ou governos totalitários, e que contribuíram muito para o início da Segunda Guerra Mundial lá em 1939. Uma contribuição primordial para o início da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Civil Espanhola, em que os grupos que se opunham ao governo totalitário do Salazar entraram em um embate muito forte com os grupos que apoiavam o nacionalismo exacerbado, que apoiavam o governo de Salazar. Então, esses grupos apoiadores de Salazar receberam muitas ajudas, inclusive da Alemanha nazista, testando armas, testando aviões, testando táticas de guerra nesse momento de crise civil lá na Espanha. Bom, e quais eram as características talvez similares ou mais importantes desses governos que a gente chama de nazifascistas? Bom, primeiro de tudo é o nacionalismo exacerbado. Esses países pregavam muito a cultura nacional, o amor à nação, o amor à bandeira, enfim, características que a gente pode ver muito nos filmes de Hitler, nos filmes que a gente vê sobre a Itália fascista. Então, o nacionalismo exacerbado, que inclusive chegou aqui no Brasil também. Outro ponto que a gente pode botar aí é o totalitarismo, que é a intervenção estatal em tudo. Então, a intervenção estatal ia lá nos rádios,
a intervenção estatal na economia, as fábricas trabalhavam para o Estado. Então, o totalitarismo é um outro ponto que a gente pode colocar aí. Outro ponto, a propaganda. A propaganda era muito importante para a consolidação desses governos. A gente pode pegar exemplos de Mussolini, as praças lotadas, aqueles discursos bem feitos, os cartazes criticando a França, criticando a Inglaterra. Então, a propaganda era muito importante para a consolidação desse momento, desses governos nesse momento. Outro ponto muito importante é o culto ao embate físico. Então é muito comum a gente ter grupos organizados paramilitares que realmente batiam ou suprimiam aqueles que se opusessem a esse tipo de governo. E um outro ponto muito importante, que eu vou deixar por último, mas não menos importante, é um ponto que a gente pode prestar muita atenção e que a gente facilmente reconhece aí, que é o militarismo, né? Então, as tropas militares muito bem treinadas, as tropas militares muito bem adestradas, que é como a gente gosta de chamar. Então, a tropa militar, nesse momento, exerce um papel muito forte para a consolidação desse nacionalismo exacerbado, né? Então, talvez a tropa militar seja o ponto mais importante para a gente colocar, né, nesse âmbito de nacionalismo exacerbado. E tem também a questão do expansionismo, que a Alemanha nazista começou a realizar, né? Invadiu a Polônia, invadiu parte da Rússia, invadiu os países bálticos, enfim, invadiu uma série de países e que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu tentei resumir o máximo que eu pude para não ficar muito maçante para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Meu nome é Gustavo, sou estudante de História e estamos aí. Vou deixar também uma série de exercícios e alguns links de vídeos mais completos para vocês também, tá bom? Até mais, valeu!